se você é sensível a esse tema, eu já te recomendo a não assistir esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E como eu falei pra vocês, essa semana eu vou postar vídeo todos os dias, então vai ter vídeo de segunda a domingo, e segunda tem mais vídeo, sexta-feira também. Eu tô no Spotify, então se vocês preferirem escutar por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Só lembrando pra vocês não esquecerem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E agora vamos pro caso de hoje. Gordon Stewart Northcott nasceu no dia 9 de novembro de 1906, em Bladworth, Canadá. Filho de Cyrus George e de Sarah Louise, uma mulher extremamente religiosa. Ele também tinha uma irmã mais velha chamada Winifred. Segundo fontes, a Winnie teria nascido gêmea de um menino chamado Willie, e assim que eles dois nasceram, a Sarah se dedicou somente a cuidar dele. Ela negligenciava a Winnie, que passou a ser cuidada somente pelo pai. Só que esse menino, o Willie, quando ele era criança, ele acabou tendo pneumonia e não resistiu, ele faleceu, o que fez com que a Sarah começasse a questionar a fé dela. Alguns anos mais tarde, quando se passaram 18 anos mais ou menos, o Gordon nasce. Só que aí existem duas teorias. A primeira é que ele teria sido fruto de um abuso que aconteceu com a Winnie. Essa teoria diz que o Cyrus teria abusado da própria filha e o Gordon teria sido fruto desse abuso. Só que a Winnie nunca confirmou isso, então a outra teoria diz que ele realmente era filho da Sarah, só que a essa altura os dois já não queriam mais ter filhos, então o Cyrus teria até mesmo agredido ela, teria chutado a barriga dela e quebrado uma vértebra dela nisso, para poder abortá-lo. Só que a criança acabou resistindo. Depois que o Gordon nasceu, a fé da Sarah ressurgiu e ela voltou a ser aquela pessoa que ignorava a Winnie. Ela se dedicava somente a cuidar do filho. Ela era uma mãe super protetora com ele e permitia que ele fizesse tudo o que quisesse, sem nenhuma punição. E aí surgem alguns boatos, né, algumas fontes que dizem que os dois tinham uma relação incestuosa e que ela costumava vesti-lo com roupas femininas. Segundo o Gordon, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele começou a abusá-lo sexualmente. E ele se tornou uma pessoa cada vez mais agressiva com o filho. Só que o Gordon era bom mentiroso, ele mentia muito sobre tudo, ele era praticamente um mentiroso compulsivo. Então não dá pra saber até onde as coisas que ele disse são ou não verdade. Em 1924, quando a família se mudou para Los Angeles, Gordon já estava com 18 anos de idade e ele passou a se envolver em pequenos furtos e brigas de rua, mas por ele ser um bom mentiroso, ele sempre conseguia escapar das punições. Com a ajuda do pai, ele comprou um terreno em uma área rural, onde construiu uma casa e um galinheiro, local onde ele cometeria os seus crimes. E nessa época, o sobrinho dele, chamado Stanford Clark, de apenas 13 anos de idade, foi trazido do Canadá sob a desculpa, o pretexto de que iria trabalhar com ele no galinheiro. E depois disso, ele nunca mais voltou para casa. O menino foi privado de ir à escola e, além disso, ele passou a ser espancado 8 vezes durante o dia e estuprado tanto pelo avô quanto pelo tio. A essa altura, o Cyrus já havia desenvolvido um modus operandi. Ele saía de carro pela rua e assim que ele encontrava adolescentes pela estrada, ele abordava eles e os coagia a acompanhá-lo até a fazenda dele. Então lá, esses jovens eram abusados e torturados e muitas das vezes abandonados na estrada ou até mesmo mortos pela família. A mídia estava tomada pelas informações de desaparecimento dos meninos, só que até aquele momento a polícia não tinha nenhuma pista, nenhum sinal de quem poderia ser o responsável por tudo o que estava acontecendo na cidade. No dia 10 de março de 1928, um menino chamado Walter Collins, de apenas 9 anos de idade, deixou a casa dele rumo ao cinema local, quando ele foi sequestrado pelo Gordon. Quando ele não chegou em casa, a mãe dele, a Christine, pediu a ajuda dos vizinhos para poder procurá-lo pela vizinhança. Só que ela não encontrou ele em lugar nenhum e ela só foi informar as autoridades sobre o sumiço dele 5 dias depois. O rosto dele foi amplamente divulgado pela mídia e meses depois o menino de Illinois apareceu dizendo que era o Walter. Ele foi entregue a Christine, mas um tempo depois ela recorreu novamente à polícia de Los Angeles afirmando que aquele não era o filho dela. Ela chegou a ser enviada a um hospital psiquiátrico e recebeu uma série de julgamentos das pessoas, até que exames de arcada dentária foram feitos e revelaram que realmente não era o Walter, mas sim um impostor se passando por ele. Na verdade, o nome do menino era Arthur, e ele queria uma oportunidade de se mudar para Los Angeles porque ele queria se tornar ator. E um detalhe é que mais tarde, quando a Sarah foi pega, ela revelou ter assassinado o Walter, porque após os abusos que ele sofreu do Gordon, ele teria ficado com marcas físicas no corpo que poderiam ser usadas para poder incriminar o filho dela. Então ela teria matado ele a machadada. Mas o corpo dele nunca foi encontrado e nunca ficou comprovado, de que ela realmente estava falando a verdade.
porque assim como o Gordon, ela também tinha o hábito de mentir muito. E um outro detalhe sobre esse caso é que ele acabou revelando também uma grande corrupção dentro da polícia de Los Angeles da época, porque o capitão da época da polícia teria usado o Código 12 contra Christine, que seria para internar pessoas difíceis de lidar ou pessoas inconvenientes, sem nenhum julgamento prévio. E tudo isso porque ela teria dito que aquele menino não era o filho dela, então ele acabou sendo obrigado a pagar uma quantia a ela, uma indenização, mas a Christine nunca recebeu esse dinheiro. Nesse mesmo período, o Stanford estava sendo obrigado pelo tio e pelo avô a escrever cartas para a mãe dele, para a Winnie, alegando que estava tudo bem, que não tinha nada de errado acontecendo. Mas durante uma visita que ela fez à casa da família, o Stanford desabou, ele contou para ela tudo o que estava acontecendo ali, todos os abusos que ele vinha sofrendo, todas as crianças que haviam passado pelo galinheiro e também haviam sido abusadas, torturadas. Então ele queria voltar com ela para casa e ela levou ele. Quando ela chegou no Canadá, ela fez uma ligação para o cônsul americano e contou todos os horrores que vinham acontecendo na casa, incluindo os abusos e assassinatos dos meninos. A polícia de Los Angeles então foi informada e logo em seguida deu início a uma investigação para tentar entender o que estava acontecendo ali no local. Quando o Gordon e a mãe dele souberam das investigações, eles fugiram para o Canadá, mas a polícia canadense os prendeu no dia 19 de setembro de 1928 na cidade de Vernon. Durante o julgamento, ele admitiu ter assassinado somente um menino chamado Alvin Goteia, que na época trabalhava com ele no rancho. E o que acontece é que algum tempo antes a polícia tinha encontrado somente a cabeça desse menino jogada na estrada. O Gordon havia decapitado ele e enterrado a outra parte do corpo. Mesmo ele tendo admitido somente o assassinato de um menino, especula-se que ele tenha matado pelo menos 20. No dia 7 de fevereiro de 1929, após 27 dias de julgamento, ele foi considerado culpado e condenado por sequestro, abuso sexual, tortura e assassinato crianças. A sentença que ele recebeu foi a pena de morte por enforcamento, e no dia 2 de outubro de 1930, o Gordon foi enforcado na prisão estadual de San Quentin. Durante a caminhada até a forca, ele precisou ser vendado por estar muito nervoso, além de desmaiar e precisar ser carregado por 2 guardas. Ele implorou por sua vida e suas últimas palavras foram: "Não, não faça". Como a corda estava frouxa, o pescoço dele não quebrou e ele levou cerca de 13 minutos até morrer. A Sarah foi sentenciada à prisão perpétua, no entanto ela foi solta após cumprir apenas 12 anos. O Cyrus, o pai dele, foi designado a uma clínica psiquiátrica e enquanto ele estava lá ele acabou cometendo suicídio. O Stanford, o sobrinho dele, foi condenado a 5 anos de prisão pela participação que ele teve durante os crimes. Normalmente era ele que cavava as covas para as vítimas, mas o juiz reconheceu que ele também era uma vítima da família e a pena dele foi alterada para 23 meses. Logo depois de cumprir a pena, ele foi deportado para o Canadá e se casou com uma mulher chamada June. O casal adotou 2 crianças e passou 55 anos juntos. E o Stanford morreu em 1991, com 78 anos de idade. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso. Curtam, por favor, o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, vai me ajudar muito. Só lembrando que eu tô no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá acompanhar a gente. Eu vou deixar também as nossas redes sociais aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar. E é isso. Só lembrando também que eu vou postar vídeo aqui de segunda a domingo. Então tem muito conteúdo pra vocês. E é isso. Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.